Zumbi, o teu grito ecoou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga. Senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, aqui fala o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Estou nesta manhã belíssima de quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025, quando o relógio marca 8 horas e 17 minutos da manhã, com essa figura humana extraordinária, o professor, doutor Antônio Carlos Cortes, de Porto Alegre, um sólido intelectual do Rio Grande do Sul. Um homem com uma folha de serviços significativa, relevante, na luta contra a discriminação racial, absolutamente a favor dos direitos humanos, da igualdade racial, escritor, advogado, professor, homem de comunicação, radialista. Aí está o professor, o Dr. Antônio Carlos Cortes, o qual terei a subida honra de entrevistar, de bater um papo agora neste momento. A comunidade santanense, as pessoas devem estar lembradas do professor, porque ele durante muitos anos foi comentarista de carnaval na RBS TV, também, vez por outra, assinava uma coluna no jornal Zero Hora, palestrante, né? Então eu estou muito feliz de ter esse privilégio de entrevistar o professor. Ele veio a Santana do Livramento para proferir uma palestra no Clube Farroupilha, que aconteceu na noite de ontem, com a presença de um seleto público, a convite do meu querido amigo, o também professor doutor João Batista Conceição. E eu vou entrevistar o doutor Antônio Carlos Cortes, que é meu xará, meu tocaio, né? Eu sou Antônio Carlos Valente, o professor é Antônio Carlos Cortes, né? E eu vou entrevistá-lo aqui no seu apartamento, onde ele está hospedado no Hotel Emirates, aqui em Santana do Livramento, na rua Ugolino Andrade. Professor Antônio Carlos Cortes, seja muito bem-vindo a Santana do Livramento, seja muito bem-vindo nas minhas redes sociais, e que alegria poder bater esse papo com o senhor. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui, e principalmente ser entrevistado por quem tem o mesmo nome, né? Antônio Carlos. Possivelmente esse Antônio Carlos, os nossos pais se identificavam com os irmãos Andrades. Irmãos Andradas, o José Bonifácio, Antônio Carlos, Martim Francisco, tão importante para a história do Brasil. É uma honra estar em Livramento e ser entrevistado pelo nobre jornalista. Ok. Doutor Cortes, quando o senhor olha para a sua trajetória, quais foram os momentos decisivos que moldaram sua consciência política e intelectual? É uma pergunta muito difícil de sintetizar, mas eu penso que desde o primeiro instante em que o meu pai, Egídio Ribeiro Cortes, quando a gente saía, eu e meus irmãos, o Egídio, o Elias, de saudosa memória, a gente saía, adolescente, jovem ainda, saía para a rua, o pai dizia, leve os documentos, porque para a polícia
o negro sempre a suspeitou. Isso começou a mexer com a minha cabeça. Eu acho que, objetivamente, seria isso. Os seus pais, o senhor falou ontem, a atividade do seu pai, qual era mesmo? Meu pai, ele era zelador e contínuo do Departamento da Loteria do Estado do Rio Grande do Sul, era servidor público e exercia, por incrível que pareça, nós éramos 3 filhos, por incrível que pareça, ele ainda exercia uma outra função quando podia, ele era estivador também. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre, carregava sacos no porto de Porto Alegre, junto com essas outras funções. E a senhora, sua mãe? A mãe era lavadeira. Ah, que interessante. E como é que era o nome deles, doutor? A dona Isolina dos Santos Cortes, rezadeira, benzedeira, curandeira e lavadeira. Esses rimam bem, né? Lembra aquela coisa de casa com eira e beira, né? E o meu pai, Egídio Ribeiro Cortes. Que maravilha. Estou conversando com o doutor Antônio Carlos Cortes. Né? Como a sua formação e origem, doutor Cortes, como a sua formação e origem influenciaram o seu compromisso com a luta pela igualdade racial? Eu acho até que o senhor já respondeu praticamente aí, né? Sim, mas o curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tinha o título de buscar ser bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Notadamente, esses sociais eu acho que me cativou. E a minha inspiração para ser advogado tinha Carlos da Silva Santos, deputado Carlos da Silva Santos, e Alceu de Deus Colares. Foram 2 que me inspiraram a iniciar e tentar e buscar e conseguir me formar bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ser, por lógico, depois advogado inscrito na UAB. O senhor poderia compartilhar algum episódio marcante de sua juventude que o inspirou a seguir o caminho do ativismo e da escrita? Eu era o que se chamava, na época, não sei se hoje, rato de biblioteca. Eu vivia dentro da biblioteca pública. Lá de Porto Alegre. Porto Alegre, a principal casa literária na minha função. Que espetáculo. Hoje, na Academia Rio Grandense de Letras do Rio Grande do Sul, a Academia Rio Grandense de Letras do Rio Grande do Sul, fundada lá por Paulino Azurenha, né, um negro, um dos fundadores. Então, tudo isso eu agradeço a inspiração dos orixás e de todos, porque foi muito bom ter frequentado a biblioteca pública em busca do conhecimento, porque eu sabia que para chegar a uma pretensa sabedoria é preciso conhecimento. O senhor é da religião, o senhor é membro praticante da Umbanda, do culto afro? Eu respeito todas as religiões, mas eu sou espírita. Eu sou da linha kardecista. Sim. Mas eu entendo que todas as religiões que levam a Deus merecem ser respeitadas e acatadas, cada um com a sua vocação, com a sua norma. Isso que a palavra religião tem relicare, do latim, ou seja, ligar o baixo com o alto. Que maravilha. Vamos entrar agora no tópico, professor Antônio Carlos Cortes, movimento negro no Rio Grande do Sul. Como o senhor enxerga a evolução do movimento negro gaúcho desde o início da sua militância até hoje? Eu faço invertendo a pergunta. O pessoal não gosta muito quando eu retulo isso, né? Eu entendo que não existe um movimento negro, o que existe é um negro em movimento. Ai, que maravilha! Porque ele se articula. Se os escravizadores dos meus ancestrais decidiram colocá-los numa situação de coisa, uma coisa está para uma coisa assim, não ser moventes, então, e praticando praticamente um genocídio, assim como o povo indígena. Só que, como disse a Conceição Evaristo, nós decidimos de não morrer.
Se eu estou aqui tendo a oportunidade de dar essa entrevista ao nobre jornalista, é uma resistência, porque normalmente não estaria aqui se não fosse a fortaleza dessa cor maravilhosa, a cor negra que eu tenho tanto orgulho. Perfeito. Que conquistas o Rio Grande do Sul obteve na luta antirracista que, na sua visão, ainda são pouco conhecidas pela população? Eu penso que política antirracista, o Rio Grande do Sul, por ser o estado mais racista do Brasil, antes era Santa Catarina, hoje é o Rio Grande do Sul, avançou muito pouco em política antirracista. Não adianta estar escrito, ter leis, estar no papel, se não coloca na prática. Quando eu faço a crítica à Lei 10.639, que diz que obrigatoriamente deve constar nos currículos a história da África e a história dos negros no Brasil, por ser cogente, por ser imperativa, ela não consegue alcançar os seus objetivos. Ela tem que ser uma questão de consciência. A palavra consciência está dizendo, né? Consciência. Precisa ter a ciência e mais o conhecimento para desaguar na sabedoria. Então precisa que estes eventos, como esse que o nobre jornalista meu xará colocou com relação ao Farroupilha na noite de ontem, ali foi uma aula de troca de informações, com as perguntas muito inteligentes do público, se fez um esclarecimento muito grande. Então, essa interação, eu acho que é fundamental. Muito bem. Doutor Antônio Carlos Cortes, a questão de 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, iniciou um movimento, uma mobilização muito grande em Porto Alegre por parte de alguns segmentos políticos. Eu acredito que especificamente da Câmara Municipal de Vereadores, de alguns vereadores negros, solicitando, debatendo a importância, a necessidade de se retirar do hino rio-grandense a palavra, o vocábulo escravo, que faz parte do hino, que remeteria a uma condição racista, um sentimento racista. O senhor compactua com esse projeto, com essa iniciativa de tirar a palavra escravo do hino rio-grandense? Eu concordo plenamente, eu sou um dos articuladores, era uma das metas do Grupo Palmares que nós fundamos em 1971. Porque, veja bem, como é que o negro que foi escravizado até 13 de maio de 1888, e no dia 14 de maio de 1888 passou a ser mau cidadão. E se ele era um excelente escravo, como é que passou a ser mau cidadão a partir do outro dia? Então mostra que tem virtudes. A palavra virtude está dizendo ver tudo. Olhar naturalmente para dentro. E esse sentido, eu imagino, pelo lado didático, falamos de lei, de educação, para ser objetivo mesmo. Este momento de dizer povo que não tem virtude acaba por ser escravo, imagina na cabeça de uma criança, de um adolescente, a autoestima dele como é que fica. Eu sou de uma época em que as escolas colocavam no 13 de maio os meninos negros para exercer a função de escravizado. Então, isso mexe com a autoestima. Quem é que gosta de ser rotulado, de ser identificado como um escravo? E como é que ficou essa iniciativa, professor? Infelizmente, a Assembleia Legislativa do Estado elencou no sentido de padrões que identificavam a bandeira, identificavam o hino, identificavam o brasão, enfim, e não permitiu, para ser claro para o telespectador, não permitiu mais alterações. E olha que o hino rio-grandense já sofreu 4 alterações, mas impediram, pelo menos neste momento, essa alteração. A retirada da palavra escravo. Palavra escravo. Doutor Antônio Carlos Cortes, eu li em algumas oportunidades de que Zumbi dos Palmares, que é o grande herói negro,
motivo até da data, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que o grande herói Zumbi dos Palmares tem alguns setores da intelectualidade, alguns historiadores. Eu li em algum lugar que existiria a possibilidade de que ele não tivesse existido, usando os termos atuais, que é um termo até que eu não gosto, que seria um fake news, Zumbi dos Palmares. Entretanto, pelo que eu sei, a maioria dos historiadores confirma a existência de Zumbi. Parece que faltam algumas datas, alguns detalhes da vida dele. Ele foi, me parece, criado por um padre, né? E se tornou aquele grande herói da resistência negra. E ontem, eu escutando a sua palestra no Clube Farroupilha, o senhor falou que o senhor, nas suas pesquisas, lendo um antigo autor brasileiro, um livro antigo, o senhor encontrou a data de falecimento do Zumbi dos Palmares, mas não encontrou nesse livro a data em que ele nasceu. Qual é a sua opinião? Quais as provas cabais de que efetivamente Zumbi dos Palmares foi uma figura real? O livro que o nobre jornalista refere é o livro Quilombo de Palmares, do Edson Carneiro, um historiador baiano de saudosa memória. Um livro que eu pesquisei e que era censurado pela ditadura. Eu consegui furar um bloqueio à medida em que descobri o livro, onde fui fazer a pesquisa. Eu penso que, pelo conteúdo total da obra, o Edson Carneiro fez a mesma pesquisa que eu, no sentido de buscar a data de nascimento de Zumbi. Mas veja bem, o Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695. Repito, 1695. Faz muito tempo. Imagina as dificuldades. E até por estratégia, assim que nós criamos a estratégia de sobrevivência do Grupo Palmares para burlar a ditadura, na época também Zumbi deve ter buscado não deixar nada escrito para que não servisse de prova contra ele. Perfeitamente. Então, como existiam muitos quilombos no Brasil, o Quilombo de Palmares era apenas um, muitos quilombos no Brasil, então tudo que ele aprendeu com aquele padre, aprendeu a ler e a escrever, o nome dele era Francisco, isso é um ponto pacífico. O nome de Zumbi... O nome de Zumbi era Francisco. Francisco. Então, eu tenho plena convicção que tudo existiu e que quem diz que ele não existiu é aquela coisa de tentar cancelar, apagar a história do negro no Brasil. Perfeitamente. Tudo isso lá na Serra da Barriga, 1695, onde é Alagoas, Pernambuco, aquela região ali. Perfeitamente. Então tá, vamos continuar aqui, estamos conversando, uma conversa muito agradável com o professor, doutor Antônio Carlos Cortes, né? Que está visitando Santana do Livramento, né? Visitou, pernoitou aqui na nossa cidade nesta segunda-feira, né? Dia 2 de dezembro, hoje 3 de dezembro de 2025, nós estamos tendo essa honra, subida honra de conversar com esse grande intelectual gaúcho com uma folha de serviços maravilhosa no Rio Grande do Sul. Professor, atuação intelectual e produção literária. Entre suas obras e pesquisas, qual delas o senhor considera mais relevante para o debate racial no Brasil e por quê? Eu vou fazer uma homenagem a Abdias do Nascimento. O livro Dramas para Negros e Prólogos para Brancos, do Abdias do Nascimento, que foi uma liderança negra expressiva nos anos 1950, quando ele criou o Teatro Experimental do Negro. O Abdias foi a Buenos Aires assistir a peça Otelo, que é Otelo negro, né? Do Shakespeare. E ficou horrorizado porque todos os atores e atrizes que participavam da peça eram pintados, brancos pintados de preto. E, mas que horror isso! Aí chegou o retorno ao Brasil, e ele, que era amigo do Getúlio Vargas, conseguiu a liberação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro para que ele montasse a peça Otelo com atores e atrizes negros. Que espetáculo. Então, merece todo o meu respeito, e eu vejo assim como um dos principais intelectuais
que lecionou, inclusive nos Estados Unidos, no período da ditadura, quando foi caçado. Abdias do Nascimento, de todas as suas obras. Perfeito. Está dentro da outra pergunta que eu vou lhe fazer, não sei se o senhor quer agregar mais. Alguém, quais autores ou pensadores negros... Não, essa aqui. Como o senhor vê o papel da literatura e do conhecimento na transformação social e na construção da cidadania grega, a literatura e o conhecimento? Eu vejo como básico. O conhecimento liberta. Alguém já fez essa frase aí, não lembro quem. Porque veja bem, ó, sendo objetivo, a Academia Rio Grandense de Letras que eu participo, o primeiro negro, que inclusive foi um dos fundadores da Academia Rio Grandense de Letras, foi Paulino Azurenha, que trabalhava no Jornal do Comércio junto com o Calda Júnior e com o Mário Tota. E o Calda Júnior disse o seguinte: eu vou sair daqui, vou fundar um jornal que seja mais isento, mais imparcial. E eu vou te levar comigo, disse o Calda Júnior, para o Paulino Azurenha, que, independente de ser um intelectual que assinava seus artigos como Leopardo, ele era conhecedor do maquinário. E quando o Calda Júnior saiu e fundou a Calda Júnior, levou o Paulino Azurenha. E também o Mário Tota, que então é estudante de medicina. Eu nasci na maternidade Mário Tota, em Santa Casa de Porto Alegre. Esse Paulino Azurenha foi um dos fundadores da Academia Rio Grandense de Letras. Morreu em 1909, data de fundação do meu Esporte Clube Internacional. Depois dele, teve um juiz distrital negro de Santa Maria, chamado Dr. Ricardo. Mas muito tempo depois, com a morte do Dr. Ricardo, 95 anos depois, chegou Antônio Carlos Corso na Academia Rio Grandense de Letras. Então, uma entidade com mais de 123 anos de vida, de duração, só teve 3 negros. Eu sou o único negro hoje. Eu não gosto da coisa do único, mas é histórico, eu preciso registrar isso. O único negro integrando a Academia Rio Grandense de Letras. Isso mostra que a literatura negra somente agora começou a ser lida. Carolina de Jesus, com Quarto de Despejo, só foi valorizado depois que ela morreu. O meu irmão, o meu amigo, fraterno, um dos grandes poetas brasileiros de todos os tempos, Oliveira Ferreira da Silveira, como disse o jornalista, teu colega, o Silvio Porto, Oliveira da Silveira só nasceu quando morreu. Porque depois que ele morreu, foram conhecer as suas obras. Porque até então, quando ele fazia as suas obras pagando do próprio bolso, e nós comprávamos, nossos colegas do Grupo Palmares e amigos, enfim, compravam as obras, né? Não tinha uma editora que o abraçasse. Então, no momento que se tem Conceição Evaristo, tem Ana Gonçalves, agora na Academia Rio Grandense, na Academia Brasileira de Letras, né? Mostra que é muito pouco. Jefferson Tenório, é muito pouco. A verdadeira literatura negra brasileira ainda está apenas começando. Professor Antônio Carlos Cortes, há alguns anos atrás, tínhamos a oportunidade de assistir nas novelas da Globo, da Rede Globo de televisão, de forma mais permanente, com mais regularidade, a atriz negra Ruth de Souza. E eu observo, e eu gosto de assistir uma boa novela, eu gosto, pela dramaturgia e tal, eu gosto de assistir a novela, principalmente a das 9, um senso crítico e tal. Assim como gosto de cinema, de bom filme, teatro. Mas eu tenho observado que a Rede Globo hoje, os artistas, atores e atrizes negras, os negros artistas, eles estão com uma maior presença nas novelas da Rede Globo, inclusive em papéis importantes, até nos papéis principais. E eu tenho observado na bancada do Jornal Nacional, embora ele tenha muitas críticas, esse jornal é considerado um jornal oficial, mas é o jornal de maior audiência no Brasil. E eu tenho visto na bancada do Jornal Nacional apresentadores negros.
Isso lhe dá um pouco de alegria, de satisfação? Está mudando? Por exemplo, a Globo está... Há uma evolução nesse sentido? Meu nobre xará, eu acho que é importante, sim. Quando mencionou a Ruth Souza, sabe onde é que a Ruth Souza iniciou? Não. No Teatro Experimental do Negro do Abdias do Nascimento. Que maravilha. Ela, Garcia e outros ali, né? Então, é importante, sim, que os negros comecem a aparecer em papel de protagonistas em novelas de importância da Rede Globo, mas não basta só isso. O negro não tem só que aparecer na telinha, ele tem que aparecer na direção e abordando obras que tenham a ver com essa maioria negra que existe no país. Porque uma coisa é o olhar do branco sobre o negro, e outra coisa é o olhar do negro sobre a cultura. Tem algumas coisas, o Joaquim Nabuco disse uma vez: Deus deu-me a cor de Otelo para ter ciúme do Brasil. Que espetáculo. Então, existe uma maioria negra no país que precisa, sim, ter o seu espaço de contar a sua própria história. Essa pergunta eu não posso deixar de lhe fazer. É uma pergunta um pouco árida, há muita discussão, historiadores a favor, historiadores contra. O episódio de Porongos, Lanceiros Negros, a morte, o massacre dos Lanceiros Negros, pouco antes de terminar a Revolução Farroupilha, esses 100, 110 negros, pelo mais ou menos que eu sei, que foram barbaramente, covardemente assassinados por tropas do Império. Estava ali coordenando, chefiando o herói Farroupilha, Davi Canabarro, natural de Taquari, da cidade de Taquari, mas que veio muito jovem para Santana do Livramento e aqui morou a maior parte da sua vida, e tem até a sua estância ainda lá em São Gregório, no interior do município, que hoje pertence a outra família, e a sua casa de passagem, que foi preservada, tombada pelo patrimônio histórico na Avenida 24 de Maio. Quando ele vinha para a cidade, está ali aquela casa ali, né? A casa de Davi Canabarro. Mas aí tem episódios de cartas, tal, envolvendo o Duque de Caxias, que consideram a morte dos Lanceiros Negros uma traição, um crime bárbaro. Eu gostaria imensamente tem até um filme agora, acabou de ser feito um filme sobre os Lanceiros Negros na localidade de Porongos, Cerro de Porongos, que hoje é a cidade de Pinheiro Machado, aqui no Rio Grande do Sul, que já foi conhecida por Cacimbinha, e que está ali a 80 quilômetros de Bagé, 100 quilômetros de Pelotas. Lanceiros Negros, massacre de Porongos, e muito bem abordada pelo intelectual santanense Juremir Machado da Silva, no seu livro, que gerou até muita polêmica, a história das infâmias, algo assim, não é? A sua opinião, professor Cortes? Eu assino embaixo o que o Juremir afirma, também, com perdão da redundância. Efetivamente, tem um outro santanense que precisa ser citado também, que foi meu amigo, Ivo Cagiani. Meu grande amigo, historiador, maior historiador de Santana. Historiador de Santana. Meu amigo, meu mestre. Brasil. Do Brasil. Meu mestre, foi meu professor. Então foi um privilégio ter conhecido e conversado, dialogado com o Ivo Cagiani. Que maravilha. E ele apresentava, como bom historiador, as versões de um lado e de outro. Mas o principal argumento de convencimento meu, que houve sim o massacre de Porongos dos Lanceiros Negros, e olha que eu sou patrono da Feira do Livro de Viamão, nesse ano de 2025, onde eu fiz a defesa da importância dos Lanceiros Negros como guardiões da liberdade. Então, tem uma carta do Duque de Caxias, onde ele diz para os farroupilhas, as lideranças da Revolução Farroupilha: poupem o sangue dos índios,
porque essa gente ainda pode ser útil para nós. Ou seja, ele estava dizendo indiretamente que não poupem o sangue dos negros. Duque de Caxias. A propósito, aproveito o canhão no teu canal para dizer o seguinte: agora, dia 4 de dezembro, às 23 horas, na TV Brasil, eles estão estreando um documentário sob o título Como Nascem os Heróis. E aí comentam a figura de Duque de Caxias. Que o Duque de Caxias não é aquela figura que foi vendida. A sua imagem é outra. E neste documentário vai ficar claro isso. E lá tem o depoimento de a vinculação Leonel Brizola, Getúlio Vargas e outros, e eu fui um dos que tive a honra de ser ouvido pela produção dessa importante TV brasileira que vai em nível nacional contar a história dos Como Nascem os Heróis. Então, 4 de dezembro, às 23 horas, na TV Brasil. E entra também pela TV Cultura, TVE e outras ali. Então, o Juremir está coberto de razão, assina embaixo com ele, houve sim a traição de Porongos. E eu acho que a história tem que ser contada com a realidade, e não por aquilo que dizia o Décio Freitas, né? A história é sempre contada pelo vencedor. E isso não é história, a história tem que ser contada na amplitude, no sentido macro. Realmente foram assassinados mais de 100 negros. Mais de 100 negros. Perfeitamente, professor, uma curiosidade assim que eu vou lhe perguntar. Inclusive o jornalista Elmar Bones da Costa, meu grande amigo, deve ser seu amigo também. A gente brinca com ele, né? O apelido dele... Bicudo. Bicudo. E que está entre os maiores jornalistas do Brasil, né? E o Elmar é um amigo querido meu também, assim como o Juremir. Uma vez numa conversa informal com o Elmar sobre o episódio de Porongos, né? O Elmar que já escreveu vários livros, né? Várias biografias, né? E uma conversa assim, informal com o Elmar, não de forma... Ele não me disse isso de forma afirmativa e tal, mas ele levantou uma possibilidade que é um assunto que ele tem vontade de pesquisar, de que a papagaia, que era a namorada que teve um caso com o Davi Canabarro, que naquela noite do massacre, quando o exército imperial chegou lá e assassinou mais de 100 negros lá no Cerro de Porongos... Desarmando eles antes. Desarmando eles antes. A papagaia, o Davi Canabarro, existe essa versão, estaria fazendo amor numa carreta, na carroça com a papagaia, e não teria tomado conhecimento no momento do ataque. E há uma possibilidade de que a papagaia ela estivesse a serviço do Império e que teria sido colocada dentro daquele pelotão comandado pelo Davi Canabarro, justamente com o objetivo de que acontecesse essa matança. Para distrair o Davi Canabarro, ela teria seduzido-o para a carreta para fazerem amor, para transar, enquanto se deu a matança, que ela estaria a serviço do Império, e isso isentaria um pouco a culpa do herói Davi Canabarro. O senhor já escutou essa versão? O Elmar diz que ia perseguir essa informação que ele soube, que chegou ao conhecimento dele. Ele ia verificar, pesquisar a real veracidade disso, se isso tem algum grau de fundamento ou não, né? Mas ele nunca publicou isso, o Elmar, evidentemente, né? Efetivamente, eu acho que entra naquilo que o nobre Xará não gosta, da palavra fake news. Eu penso que isso não existiu. Pelo perfil do Canabarro, um experiente líder
não iria se deixar levar numa situação dessa. Não seria ingênuo a esse ponto. Nada poderia tirar a atenção dele. Claro, não existe prova, não existe documentação. E como dizia o Ponce de Miranda, o que não está nos autos não está no mundo. Não tendo prova, não tem o que fazer. Né? Mas eu quero prestar uma homenagem ao bicudo, Elmar Bones. Ele tem um trabalho dele. Eu fui Conselho Estadual de Cultura durante 10 anos intercalados, onde eu fui presidente 3 vezes do Conselho Estadual de Cultura. E eu tive o prazer de relatar um projeto assinado pelo Elmar Bones, onde ele falava das charqueadas de Pelotas, onde os meus ancestrais negros perderam as mãos, os dedos das mãos e dos pés, pelo charque, pelo sal. E esse trabalho dele, que eu tive o prazer de relatar, recomendando a aprovação, não obteve a possibilidade de ser editado porque não encontrou patrocinadores. E ele foi ter espaço na Alemanha para falar sobre aquela coisa que muitas vezes não querem trazer a verdade, o porquê que o índice de suicídios na região de Pelotas, da escravização do povo negro, que não teve um momento em Pelotas que era a maioria negra. Por isso tem muitos negros de Pelotas. E o Elmar Bones, em sua obra, registrou tudo isso. É uma obra que ainda o Brasil vai conhecer e merece, sim, ser levada a sério, essa pesquisa profunda que o Elmar Bones fez. Que maravilha. Elmar Bones da Costa, o bicudo, nasceu em Caciqui e se criou em Santana do Livramento, começou no jornal A Plateia aqui de Santana. E meu colega na ARI, eu sou do Conselho Deliberativo da ARI, e o Elmar Bones é um dos baluartes da Associação Rio Grandense de Imprensa. Espetacular. Extraordinário jornalista e extraordinário ser humano. Fundador do Cojornal. Exatamente. Elmar Bones da Costa, pessoa maravilhosa. O que o senhor considera mais urgente, professor Antônio Carlos Cortes, resgatar ou preservar na memória afro-gaúcha? O mais urgente é um pouco difícil de dizer, porque são tantas coisas a serem buscadas, a serem investigadas. Essa questão das charqueadas de Pelotas, eu acho que merece, sim, ter um aprofundamento. Os argumentos convencem, os exemplos arrastam. Isso não vão dizer que é folclore, e que Davi Canabarro, e que Zumbi e tal, o Davi Canabarro com a papagaia, não. Isso é realidade. Então eu penso que a própria história do Rio Grande do Sul precisa constar que o negro escravizado, ele foi campeiro, laçador, guasqueiro, todas as atividades o negro esteve presente. Só que o estanceiro, se dizia que a escravização no Rio Grande do Sul não foi tão cruel, porque foi abolida antes, mas o estanceiro, eles, quando, por exemplo, levava os seus escravos para cavalgar, ele cavalgava na frente e os escravizados atrás. O chimarrão, ele tinha o seu, e o negro, se quisesse, tinha o dele. Ou seja, não havia aquele compartilhamento da roda de chimarrão. Isso continua até hoje, tanto que no teto do Palácio Piratini, lá está a representação do Rio Grande do Sul, mas lá não estão os indígenas e não estão os negros. Naquele painel lindo, maravilhoso ali. E, já falamos da questão do hino, então precisa, sim, ser reescrita essa história, assim como nós, do Grupo Palmares, criamos a semente do 20 de novembro de Zumbi dos Palmares, que demorou 50 anos para ser feriado nacional com uma data de reflexão,
A história do Rio Grande do Sul, da participação do negro e do indígena, precisa ser reescrita. Muito bem. Como o senhor vê o papel das redes sociais na luta antirracista? Aliadas ou obstáculos? A pergunta é tão inteligente que já traz no bojo a própria resposta. As redes sociais são importantes no sentido da liberdade de expressão, mas aí Humberto Eco, um dos intelectuais do mundo de todos os tempos, ele dizia o seguinte, que as redes sociais dão voz e vez a um bando de imbecis, porque destroem muitas vezes a idoneidade, a moral de uma pessoa séria. Então precisa, sim, ser filtrado tudo que a gente leia, venha encontrar, venha ler, venha, de alguma forma, tendo como fonte as redes sociais. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. O senhor usa a rede social, professor? Não uso redes sociais. Não usa? Não usa, não dá para dizer que não usa, porque no momento que está usando o WhatsApp se comunicando, é a rede social. Mas, no sentido mais ativo de rede social, eu procuro ter uma distância. Não tem Facebook, não tem Instagram? Até devo ter lá, foi criado e tal, mas eu não entra? Não entro e não veiculo nada ali, né? Perfeito. Agora, essa entrevista que o senhor nós vou publicar nas redes sociais, né? Tá bom, pois é. Essa é a rede social positiva. Positiva. Para o bem, né? Para o bem. Isso é importante. Agora, fora disso, né, eu já vi reputações, já ocorreram suicídios. Sim. Porque uma aluna, por exemplo, inventou que uma outra colega havia tido um caso com o professor. E a menina que foi acusada, inocentemente, a menina se suicidou. Exato, eu lembro desse fato. Então, muito triste. Esse é um caso, mas quantos que não vêm à tona e que acontecem? E aí? E a vida humana onde é que fica? É, isso mesmo. Lamentável usar a rede social por mal, né? E eu, como psicanalista, então tenho muita cautela disso também. Tá. O senhor é advogado, professor, escritor, psicanalista. Isso, porque veja bem... Que maravilha. Palestrante. Há um princípio dentro da psicanálise que diz o seguinte: Pedro que critica Paulo, critica Pedro primeiro. Então, na medida que eu escrevo numa rede social uma crítica ao jornalista Antônio Carlos, eu estou criticando primeiro a mim e estou usando a figura do Antônio Carlos. Então tem que ter muita cautela com relação às redes sociais como um todo. Mas aplaudo quando ela é positiva e que ela busca o bem, e busca a isenção e a imparcialidade. Brilhante, brilhante. Professor Dr. Antônio Carlos Cortes, que conselhos o senhor daria aos jovens negros que enfrentam discriminação no mercado de trabalho e nas instituições de ensino, nas escolas? Eu diria o seguinte: não sejam estatística. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado na periferia das grandes cidades. Eu repito, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. A fonte é a ONU. Então, esse jovem negro, o conselho que eu digo é que preservem as suas vidas. Tenham cautela. Pesquisem, estudem e ocupem todos os espaços possíveis. Depois que chegar lá, vai decidir o que é que vai fazer, mas primeiro ocupa o espaço. É como se fosse uma partida de futebol, não é? Que uma equipe, para tentar vencer a outra, ela tem que ter o quê? O domínio da bola, a posse de bola. Porque enquanto ele está com a posse de bola, o outro adversário não tem como pegar a bola para fazer a sua jogada, a sua estratégia. Então, a comunidade negra, o jovem negro, deve ocupar todos os espaços, mas não esquecer dos seus sonhos. Se ele decide, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser jornalista, eu quero ser historiador, segue firmemente em busca dos seus sonhos. Espetacular. Professor Antônio Carlos Cortes, como o senhor avalia a importância das festas, tradições, religiosidade
e expressões culturais negras na formação da entidade do povo gaúcho, na formação da identidade do povo gaúcho? Eu vejo, por exemplo, a importância, cada escola de samba deste nosso estado do Rio Grande do Sul, ela é um quilombo de hoje. É uma fonte de conhecimento e de sabedoria. Os Bambas da Orgia, uma entidade fundada em 6 de maio de 1940, em Porto Alegre, quiçá a mais antiga escola de samba do Rio Grande do Sul, ela fez um enredo falando da festa de batuque. Essa festa de batuque, levada pelos Bambas da Orgia para a avenida, hoje está ampliada, está presente no enredo da Portela, escola de samba mais vezes campeã do Rio de Janeiro. E a Portela tem como enredo, em 2026, o mistério do negrinho, do pastoreio, do príncipe custódio. Está contando a história do negro no Rio Grande do Sul. E eu vou estar na Portela desfilando, convidado que fui, recebi ontem a notícia do convite do carnavalesco André para representar o negro do Rio Grande do Sul dentro do Grupo Palmares. Carnaval 2026 agora. 2026. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Parabéns, então, professor. O Rio Grande do Sul está sendo contemplado para mostrar a verdadeira história do Rio Grande do Sul, que passa por essa religiosidade que o jornalista tão bem captou na pergunta. Então, assistam o Carnaval do Rio de Janeiro, a maior ópera a céu aberto do mundo. Qual é a mesma escola? Portela. Portela. Qual a ala que o senhor vai estar? Eu ainda não sei dentro da estrutura da escola, do enredo, mas eu acredito que deva ser em um dos carros alegóricos que vinha falando de Palmares. Mas que maravilha. Um dos destaques da Portela, Carnaval 2026, no Rio de Janeiro, o querido professor Dr. Antônio Carlos Portes, né? Que eu tenho a honra de estar entrevistando. Quais políticas públicas o senhor considera indispensáveis para reduzir desigualdades raciais aqui no estado do Rio Grande do Sul? Vou ser objetivo, claríssimo. O cumprimento da Lei 10.639. Que deixe de ser cogente, que seja consciente. Eu vejo como principal políticas afirmativas e as cotas. As cotas raciais são fundamentais para esta autoestima e por essa diminuição da desigualdade social. De que forma a sociedade civil pode fortalecer o combate ao racismo para além dos discursos simbólicos? A sociedade racista brasileira, como um todo, ela estabeleceu que negros e indígenas não possuem direitos. No Estado Democrático de Direito, existe uma elite que detém o poder e que não abre mão dos seus privilégios. Enquanto essa sociedade civil não abrir mão dos seus privilégios, ou parte desses privilégios, não ocorrerá o progresso. Não é possível que o Estado brasileiro tenha 65% da população negra e vire de costas para este povo. A criatividade, o talento. O Toíbe, um principal sociólogo de todos os tempos, ao assistir, há cerca de uns 20 anos, eu acho, ou mais, o Carnaval do Rio de Janeiro, na concentração e tal, e vendo aquilo ali tudo, perguntaram o que ele achou. Ele disse, olha, se eu pegar os técnicos da NASA, os melhores técnicos da NASA, aqui dentro, para armar esse desfile, eles vão ficar a vida toda e não vão conseguir. Agora, se eu pegar os carnavalescos, eu falei do André da Portela e outros carnavalescos, das lideranças,
Se eu colocar esses técnicos dentro da NASA, em menos de 5 anos eles colocam o homem na Lua. O que ele quis dizer com isso? O Brasil desperdiça essa qualidade criadora dos negros. A inteligência, a perspicácia, em conseguir driblar esse preconceito, a segregação e o racismo, já é uma prova eloquente de que, sim, nós podemos, como disse o Obama. O que o senhor espera ver no futuro das relações raciais no Rio Grande do Sul e no Brasil? Rio Grande do Sul, com todo o respeito, é diferente do Brasil. Existe um avanço negro no Brasil muito maior. No Rio Grande do Sul, nós negros somos cerca de 20% a 30% da população. Ou seja, nós temos, então, 70%, 80% de não negros que não querem que o negro ocupe os seus espaços e que avance. E isso é uma dificuldade que a gente tem que lutar, matando 1, 2, 3 leões por dia. Muito bem. Professor, por que ainda há tão pouca visibilidade da história da população negra no Rio Grande do Sul, especialmente nos meios de comunicação e no ensino? Porque a mídia dominada por não negros não dá espaço para o negro mostrar a sua arte, mostrar o seu talento, a sua literatura, consoante as minhas respostas anteriores. Então, por isso, é muito difícil mesmo ter vamos dizer assim, essa diferenciação com relação ao Brasil. Precisa um todo. Né? O Estado democrático de direito. Ainda se fala em meritocracia para qualquer coisa, para rotular notadamente com relação ao negro, com relação a cotas. E a palavra meritocracia, isso vem da aristocracia, vem da monarquia. Né? Ou seja, o rei que tinha filhos, tinha príncipes, e aí, quando morre o rei, o príncipe assume, aí diz que ele tem meritocracia. Mas que mérito ele tem se ele é da descendência? Mas que Não existe a questão da competência. Se for visto somente pelo olhar da competência e da capacidade, ocorrendo justiça, aí sim a nação brasileira, o Estado democrático de direito será pleno. Aliás, a palavra democracia tem que ter cuidado, porque a palavra democracia tem demo. Professor, estamos nos encaminhando para o final da entrevista. Na sua avaliação, quais são hoje as formas mais difíceis de combater o racismo estrutural no Brasil? Pelo fato seguinte, é muito difícil matar esses leões que existem, 3 leões por dia. Primeiro, nós lutamos contra a segregação, o preconceito e o racismo. O que é preconceito? Eu não conhecer o meu nobre xará, jornalista Antônio Carlos, e sair falando mal dele. Aí, na medida que eu converso com ele e vejo que ele é uma fonte de sabedoria, de conhecimento, eu digo, puxa vida, mas eu estabeleci um pré-conceito. Foi um raciocínio antecipado que eu fiz sem conhecê-lo. Então, isso é preconceito. Segregação é o que fez, por exemplo, Porto Alegre, cidade onde eu tenho título, cidadão emérito de Porto Alegre, mas nem por isso eu deixo de criticar. Eles pegaram o pessoal da Ilhota, era uma região de Porto Alegre de gente pobre, onde nasceu o Lupicínio Rodrigues. Pegaram aquele pessoal ali da Praça Garibaldi, daquela região ali, onde hoje está a RBS, Colégio Protásio Alves, tá um posto de gasolina. Pegaram aquele pessoal, botaram nos caminhões e levaram para 30 quilômetros longe, que era Restinga, no Barro Vermelho. Isso é segregar, pegar um povo de um lugar e colocar em outro. E o que é racismo? O racismo é dizer que existe superioridade de uma raça sobre outra, mesmo levando em conta a questão de raça humana, mas só para ser didático. Dizer que o sentido daquela perda de espaço do negro com relação aos privilégios que eu falei, uma criança branca
mesmo que pobre, só por ela ter a pele branca, ela já tem o privilégio. É diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com os Panteras Negras, que inspirou a criação do Grupo Palmares. O Sammy Davis Jr., famoso ator, cantor, fez de tudo. E ele, numa época, disse que pegou um ônibus nos Estados Unidos, na época da forte segregação, e ele, o ônibus tinha, da metade para trás eram os negros e da metade para frente eram os brancos. E aí ele resolveu ousar e passar para a parte da frente. Aí o motorista parou o ônibus. Tu não sabe que negro é lá atrás? Ele disse, eu não sou negro, eu sou judeu. Ah, tu é judeu? Então desce. Veja, lá o preconceito, a segregação e o racismo é contra qualquer um que não fosse os deles. Então, esses leões que eu falei antes aqui, segregação, preconceito e racismo são os obstáculos maiores. Professor, o senhor gosta de futebol, pelo que eu vi. Sim, além de gostar muito de carnaval, o senhor gosta de futebol, né? Já fui jornalista dentro do rádio, atividade também, já cobri muito esporte. Na Rádio Princesa? Na Rádio Princesa. Antiga Rádio Princesa, lá em Porto Alegre, né? Isso. Tá, e o senhor é torcedor do Internacional. Sou torcedor, sou sócio do Internacional e fui dirigente do Internacional na gestão do Gilberto Medeiros, na área da comunicação. Que maravilha! Em que ano, mais ou menos? Nos anos 80. Que maravilha, espetacular. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Eu sempre tive essa curiosidade, e como eu estou na frente de uma pessoa brilhante, que é o seu caso, né? E eu quero lhe fazer essa pergunta. Qual é a opinião, eu fiz uma ilação, né, com o futebol, o senhor é torcedor do Internacional. Qual foi, ao longo da sua vida, professor Antônio Carlos Cortes, a sua opinião sobre o que representou no futebol? Nós não temos a menor dúvida do que ele representou. O rei do futebol, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, né, foi o maior considerado, e eu concordo totalmente, o maior jogador do mundo de todos os tempos, e ele era negro. Qual é a sua avaliação sobre o rei Pelé fora do gramado? Hoje ele já faleceu, claro, né? É de profunda admiração e respeito pela obra do Pelé. Os não negros tentaram cancelá-lo, um empresário chamado Pepe quase que o tornou pobre e ele reconstruiu tudo novamente. Eu, como advogado, entendo, por exemplo, quando acuso que o Pelé não fez o reconhecimento de uma filha obtida fora do casamento e tal, não trouxeram a verdade, porque o Pelé sempre se colocou à disposição, fazendo exame de DNA e tal, estava tudo acertado, né? E aí a menina, orientada por sua mãe, resolveu ir para os veículos de comunicação para divulgar aquilo ali. E aí ele resolveu aprofundar, pedir o exame de DNA. E aí a crítica caiu em cima dele. Mas qualquer pessoa que recebe uma acusação, ela tem o direito de fazer a sua defesa. O Pelé foi o maior, quando se fala de jogador de futebol, o maior jogador de futebol, o Pelé está acima de todos. Não tem astro. Concordo totalmente. E como cidadão, quando ele fez o 1000º gol, qual foi a frase do Pelé? As crianças humildes, né? Eu ofereço esse 1000º gol às crianças pobres do Brasil. Eu pergunto ao telespectador, quem são as crianças pobres do Brasil? A maioria das crianças pobres do Brasil, já naquela época, as crianças negras. Então ele estava ao lado, sim, da comunidade negra. Por que o Fernando Henrique Cardoso colocou o Pelé como ministro? Porque quando o Fernando Henrique Cardoso viajava pelo mundo, levava o Pelé, que as pessoas podiam não conhecer o Brasil, mas conheciam o Pelé. Como disse o jornalista Januário, já de saudosa memória, os negros existiriam no mundo independente do Brasil. Mas o Brasil não existiria sem os negros, porque os negros fizeram o plantio do café, da cana-de-açúcar, do linho de cânhamo na produção, no algodão, construíram este Brasil que não existia no mundo, no lado da agricultura.
de potência econômica da época? Foram os negros. Porque os não negros que escravizavam os negros, quando veio a abolição da escravatura, o que fizeram? E que lutaram para que não ocorresse a abolição da escravatura. Esses não negros continuaram a não trabalhar, sem botar alguém para trabalhar para eles. E o que eles fizeram? Processo da imigração. E aí deram terras e deram ferramentas. E os negros foram jogados na Rua da Amargura, com estertores até os dias de hoje. A pobreza, 85% da periferia das grandes cidades são pessoas negras. Negras e pobres, logicamente, né? Não existe uma elite negra. Por conseguinte, o senhor louva o nome do Rei Pelé. Eu louvo o nome do Rei Pelé, sim, e que as pessoas, antes de criticar aquilo, Pedro que critica Paulo, critica Pedro primeiro, antes de criticar Pelé, vão conhecer a verdadeira história do rei. A verdadeira história do Edson Arantes do Nascimento. Que maravilha de resposta. Eu sempre disse da minha admiração pelo Rei Pelé. Sempre admirador e sempre questionei essa acusação aí de que ele não reconheceu a filha. Aqui nós ouvimos a palavra incontestável, brilhante, do Dr. Antônio Carlos Cortes, que é advogado criminalista, inclusive, né? Então eu fiquei muito feliz com essa resposta, porque eu tenho profunda admiração pelo Pelé. E essa resposta do professor Cortes me faz lembrar de quando eu entrevistei o Paixão Cortes, né, que foi um amigo meu, natural aqui de Santana do Livramento, grande João Carlos Dávila Paixão Cortes, que até hoje existe aqui a casa onde ele nasceu. Recentemente publiquei um documentário que eu coordenei, feito pelo próprio Paixão Cortes, antes dele falecer, mostrando a sua infância aqui em Santana. E uma vez eu perguntei para o Paixão Cortes qual era a opinião dele sobre o cantor Teixeirinha, Victor Mateus Teixeira, do qual eu sou profundo admirador, e tive um programa de rádio chamado Cavalgando Lembranças, com a obra do Teixeirinha, o Gildo de Freitas e o José Mendes, na nossa querida Rádio Cultura aqui de Livramento. Sou profundo admirador do Teixeirinha, e há algumas pessoas, ou alguns segmentos, que criticavam o Teixeirinha, e criticam o Teixeirinha, e o Paixão Cortes, do alto de sua cultura, como tem aqui essa cultura vastíssima, esse grande intelectual que eu estou entrevistando, o doutor Antônio Carlos Cortes, e o Paixão Cortes me respondeu o valor que tinha o Teixeirinha, o valor que teve o Teixeirinha. Segundo o Paixão Cortes, o compositor maravilhoso, um homem de poucas luzes, pouca cultura, mas o papel que representou na música do Rio Grande do Sul do Teixeirinha. O voto de louvor que Paixão Cortes, o grande intelectual, o grande pesquisador, folclorista, bailarino, escritor, Paixão Cortes, o quanto ele defendia o Teixeirinha e valorizava o Teixeirinha. E agora o doutor Antônio Carlos Cortes também, do alto de sua extraordinária intelectualidade, esse louvor e esse apoio e essa valorização e esse elogio fantástico ao grande Rei Pelé. Fiquei, assim, emocionado com a sua resposta. Isso prova realmente a sua grandeza, né? Vamos encerrar, então. Que reflexão final, doutor Antônio Carlos Cortes. O senhor gostaria que os espectadores do meu canal levassem desta entrevista? Então, eu vou repetir a pergunta, encerrando a entrevista com o doutor Antônio Carlos Cortes. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para as novas lideranças negras que estão surgindo em Santana do Livramento e em todo o Rio Grande do Sul? Meu nobre jornalista Antônio Carlos Valente. Este Valente mostra a garra, a tenacidade, a inteligência na formulação das perguntas. Foi uma honra ser entrevistado pelo nobre jornalista Antônio Carlos Valente. Eu encerro com os versos do Jair Campos, um poeta mineiro, de saudosa memória, que eu gosto muito. E eu vou dizer o que ele escreveu
O resumo é muito maior. Operário do canto me apresento, sem marcas ou cicatriz, mãos limpas, aberto o peito e mostro o documento, a palavra de acordo com o pensamento. Há um som de búzios no mar do meu canto. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. Mas só canto quando eu vejo nos olhos dos meus irmãos a esperança. Mas essa esperança agora é por minha conta. A esperança é no ensinamento que não é do verbo esperar, ficar sentado aguardando. É de esperançar. Não percam a forma de buscar esperançar. Muito obrigado. Que maravilha. Eu vou pedir mais um minuto vou lhe solicitar gentilmente o senhor mandar um abraço para essa pessoa maravilhosa aqui em Santana do Livramento, meu amigo querido. Ele é professor de português, de letras, é advogado, é radialista, foi candidato ao Senado, fez mais de 100 mil votos, foi vereador, presidente da Câmara, foi prefeito municipal em exercício, compositor, carnavalesco, cara que eu adoro também, e que trouxe o senhor a Santana, uma iniciativa dele, e esse é um grande amigo. O senhor foi amigo do pai dele, do Cebolão. O senhor fale uma homenagem aí, uma saudação para o nosso querido amigo Dr. João Batista Conceição. Muito obrigado pela oportunidade de poder dizer o meu carinho, a minha atenção, que eu tinha, né, e ainda tenho em memória. Ontem eu fui na tradição, no ensaio da tradição, e lá está a figura do Cebolão, né, que foi o pai do Batista, o pai do Batista, e que quando eu conheci, ele era da Marinha, era da Renascença, né, e o pessoal da tradição hoje tem enorme referência por ele. E depois, através do Batista, né, o João Batista, o jornalista, que também é vereador, senador, me acolheu com tanto carinho, com tanto afeto, que eu não tenho palavra para adjetivar a forma como ele me acolheu e me levou por diversos locais de Santana do Livramento. Claro que eu já estive aqui muitas e muitas vezes, mas esta vez ele me levou e me colocou para falar à nossa gente, ao nosso povo, como um todo, não só para os nossos, mas eu cheguei ontem na quadra da tradição e uma senhora veio falar comigo, ouvi o senhor na rádio, por isso eu vim aqui. Ai, que lindo. Então, isso mostra o quanto do trabalho do Batista, que eu gostaria, eu sei que nem falei com ele, nem nada, mas eu ainda espero ter oportunidade de ver, quem sabe, o Batista prefeito de Santana do Livramento. Tem competência, tem talento e é jovem ainda e pode, sim, buscar este sonho. Não sei se é sonho dele, mas é sonho meu, que ele venha a ser prefeito de Santana do Livramento um dia. Que maravilha. O senhor sabe que, encerrando aqui, o Batista ele foi candidato ao Senado, fez mais de 100 mil votos. E eu votei nele, fiz campanha para ele em Porto Alegre. Que maravilha. Não se elegeu, mas ficou conhecido carinhosamente também como senador, né? E uma vez eu disse para ele, eu digo, Batista, eu vou fazer uma profecia para ti. Eu disse para ele, a mesma que o senhor fez agora. Eu disse, Batista, tu ainda vai ser prefeito de Livramento, tu vai sentar naquela cadeira lá. E até depois virou uma brincadeira, foi publicado aqui na imprensa de Santana por colegas, né, quando se cumpriu, porque ele era presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito titular viajou de férias e ele assumiu. O Batista assumiu na cadeira. E aí todo mundo, olha, a profecia do Valente se cumpriu. O Batista é prefeito, mesmo que interinamente, né? E foi um momento de muita felicidade para todos nós. Eu quero lhe agradecer, né, todo esse tempo, né, do senhor ter me recebido aqui no Hotel Emirates, nesta bela manhã de quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2025, né? O relógio marca agora 9h25 da manhã, e foi uma honra, viu, professor Antônio Carlos Cortes, uma grande honra, sempre fui admirador da sua pessoa,
da sua cultura, da sua intelectualidade, né? Eu fiquei muito feliz de lhe entrevistar e eu quero sempre me colocar à sua disposição. O senhor tem um outro amigo aqui em Santana, além do Batista, eu quero me apresentar como seu amigo, admirador da sua pessoa e do seu trabalho e da sua luta. Conte sempre comigo para divulgar o seu trabalho e que Deus continue abençoando infinitamente a sua pessoa, lhe dando saúde, lhe dando essa clareza de ideias. O senhor está com que idade já, professor? Faço 77 agora nesse dia 26 de dezembro. Um dia depois do Natal. Um dia depois do Natal. 77 anos. 77 anos. Eu vejo assim, ó, o nosso nascimento com vida é um presente de Deus a nós. A nossa trajetória aqui é um presente nosso a Ele. E eu procuro todos os dias dar uma força para tornar esse presente com um brilho maior no dia que eu me chamar saudade e tiver o encontro com o Pai maior, que a minha ficha possa constar que eu procurei não decepcioná-lo nessa vivência. Que espetáculo, está aí. Um homem de uma conduta irrepreensível, né? Um caráter adamantino, o professor Antônio Carlos Cortes, pessoa extremamente honrada, íntegra, honesta, culto, um grande intelectual, né? Em 30 segundos, o senhor conheceu o Lupicínio Rodrigues? Conheci o Lupicínio Rodrigues hoje, junto com o Pixinguinha, Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, hoje patronos da música popular brasileira. Lupicínio Rodrigues que, como poeta, como jornalista, retratou em música o talento, né, do povo rio-grandense. E o Lupicínio Rodrigues, que morou na Ilhota, né? E o seu pai foi da Liga da Canela Preta. Ali em Porto Alegre. Por que a Liga da Canela Preta? Porque o outro lado não permitia a presença de negros. Então nós vamos formar uma liga. Aí formaram uma liga e por isso aqueles que tinham uma simpatia com o Internacional, com essa negação, e passou a ser gremista, né? O autor do hino do Grêmio, aliás, o autor do hino do Grêmio, Lupicínio Rodrigues, negro. O autor do hino do Internacional, Nelson Silva, negro. Eu disse tudo. Fechando com chave de ouro a nossa entrevista. Um grande abraço, pessoal, aqui do Antônio Carlos Valente, com o doutor Antônio Carlos Cortes, né? E até a nossa próxima reportagem. Um abraço, doutor. Que Deus lhe abençoe sempre, viu? Gratidão, 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 gratidão. Amém. Quem te faz homenagear